O sol nascente pintava de dourado as paredes descascadas do pequeno abrigo improvisado, onde Mateus, de apenas 8 anos, despertava para mais um dia. Seus olhos, grandes e expressivos apesar do rosto emagrecido, percorreram o espaço familiar. O colchão fino no chão, a mochila escolar rasgada que guardava seus poucos pertences, e a janela quebrada que deixava entrar um feixe de luz matinal junto com o frio da madrugada. Em um canto, cuidadosamente embrulhado em um guardanapo sujo, estava seu único tesouro, metade de um pão francês já endurecido pelo tempo. Mateus olhou para ele, calculando mentalmente quanto deveria comer hoje. Era tudo o que lhe restava. E já se passavam 10 dias desde que se vira sozinho naquele casebre abandonado. A fome era uma companheira constante agora. Um vazio que parecia consumir não apenas seu estômago, mas também suas forças e esperanças. Mesmo assim, Mateus se levantou, dobrou cuidadosamente o cobertor fino, um dos poucos itens que conseguira trazer quando a vida como a conhecia desmoronou ao seu redor. Antes de prosseguirmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo 15 dias atrás. A vida de Mateus era completamente diferente. Vivia com a mãe, Dona Clara, uma mulher de sorriso fácil, mas olhar cansado, que trabalhava como diarista em casas de família para sustentar a ambos. O pai havia partido anos antes, deixando apenas lembranças vagas na mente do menino, e uma fotografia desbotada que Mateus guardava como se fosse um talismã. Moravam em uma pequena casa alugada nos arredores da cidade, um lugar simples, mas limpo e aconchegante, onde nunca faltava um prato de comida e o carinho materno. Mateus frequentava na escola pública local, onde se destacava em matemática e adorava as aulas de ciências. Sonhava em ser médico um dia, inspirado pelo Dr. Paulo, que certa vez tratara sua pneumonia com tanta gentileza que transformara o medo em admiração. Tudo mudou quando Dona Clara começou a tossir. No início, parecia apenas um resfriado, comum, mas os dias passaram e a tosse se intensificou, acompanhada de febre e uma fraqueza que a impedia de trabalhar. As economias, já escassas, logo se esgotaram. O aluguel atrasou, as contas se acumularam. Vai passar, filho, logo estarei melhor e voltarei ao trabalho. Prometia ela entre acessos de tosse, tentando esconder a preocupação que sombreava seus olhos. Mas não passou. Uma noite, a tosse de Dona Clara se tornou tão intensa que a vizinha, Dona Josefa, uma senhora idosa que sempre olhara por eles com carinho, chamou uma ambulância. Mateus observou, paralisado de medo, enquanto os paramédicos colocavam sua mãe na maca. O rosto dela, pálido e contorcido pela dor, tentou formar um sorriso de despedida. Fique com Dona Josefa, querido. Logo estarei de volta. Foram suas últimas palavras antes que as portas da ambulância se fechassem. Mateus ficou com a vizinha por 3 dias. No 4º dia, receberam a notícia. Dona Clara estava com tuberculose em estágio avançado e precisaria ficar internada por tempo indeterminado. No mesmo dia, Dona Josefa recebeu um telefonema. Sua irmã em outra cidade havia sofrido um derrame e precisava de cuidados. Vou tentar contatar o conselho tutelar antes de partir, prometeu a idosa, abraçando Mateus com lágrimas nos olhos. Eles vão encontrar um lugar para você ficar até sua mãe melhorar. Mas o medo se instalou no coração de Mateus. Histórias sobre abrigos de menores, contadas por colegas de escola, povoavam seus pesadelos. Lugares onde crianças eram maltratadas, separadas, enviadas para longe. Enquanto Dona Josefa arrumava suas coisas para a viagem, tomou uma decisão desesperada. Esperou que a noite caísse e, com apenas uma mochila contendo algumas roupas, a foto do pai, um pão inteiro que sobrava na cozinha e algumas moedas encontradas na gaveta, Mateus fugiu. Seu destino era o único lugar que conhecia além de casa. Um casebre abandonado próximo à escola, onde às vezes brincava com os amigos, fingindo ser uma casa mal assombrada. Os primeiros dias foram de puro medo. Cada ruído o sobressaltava, imaginando que a qualquer momento seria descoberto. Usou as moedas para comprar um pacote de biscoitos em uma venda próxima, dizendo que era um recado de sua mãe. Racionou a comida o máximo que pôde,
mas a fome crescente tornava cada vez mais difícil resistir. Continuou frequentando a escola, usando a torneira do banheiro para se lavar como podia, evitando perguntas sobre sua mãe ou sua situação. Quando os professores questionavam, mentia dizendo que estava tudo bem, que Dona Clara estava apenas trabalhando mais para compensar os dias de doença. Mas após uma semana, a fome e o cansaço começaram a afetar seu desempenho. A professora Carla, notando suas roupas repetidas e a palidez crescente, tentou conversar, mas Mateus se esquivou. O medo de ser levado para longe, de perder a chance de reencontrar sua mãe quando ela melhorasse, era maior que qualquer outra coisa. E agora, 10 dias após sua fuga, restava apenas metade de um pão duro e a incerteza sobre o futuro. A escola havia entrado em recesso por 2 semanas devido a reformas, eliminando sua única fonte de contato humano e a chance de ao menos beber água fresca ou usar um banheiro decente. O abandono infantil é uma realidade devastadora. Compartilhe este vídeo para conscientizar mais pessoas sobre esta causa. Naquela manhã, Mateus decidiu economizar o máximo possível do pão restante. Quebrou um pedaço minúsculo, apenas o suficiente para enganar a dor no estômago, e guardou o resto de volta no guardanapo. Depois, saiu para procurar alguma fonte de água. A torneira do quintal ao lado, que vinha usando secretamente, estava seca há 2 dias, provavelmente fechada pelos proprietários que raramente apareciam ali. O pequeno riacho que cortava a região, a alguns quarteirões de distância, seria sua próxima tentativa. Caminhando lentamente para poupar energia, Mateus seguiu pelas ruas menos movimentadas, evitando olhares curiosos. Seus passos eram cada vez mais difíceis, as pernas fraquejando sob o peso da fome e da exaustão. Quando finalmente chegou ao riacho, a decepção foi imediata. As recentes chuvas haviam deixado a água barrenta e imprópria para consumo. Mesmo assim, ajoelhou-se na margem e lavou o rosto, tentando refrescar-se e despertar. Foi então que ouviu uma voz às suas costas. "Ei, garoto! O que está fazendo aí sozinho?" Mateus virou-se assustado. Um homem de meia idade, vestindo uniforme de gari, o observava com expressão preocupada. Instintivamente o menino preparou-se para fugir. "Calma, não vou te fazer mal", continuou o homem, mantendo distância para não assustá-lo ainda mais. "Você não deveria beber dessa água. Está contaminada. Tem sua garrafa aí? Posso te dar um pouco da minha." A gentileza inesperada pegou Mateus de surpresa. Hesitante, balançou a cabeça negativamente. "Não tenho garrafa", murmurou, a voz rouca pelo pouco uso. O homem franziu o senho, estudando a aparência descuidada do garoto, as roupas sujas, o rosto abatido. "Meu nome é Roberto", disse ele, tirando sua própria garrafa térmica da bolsa. "E o seu?" Mateus respondeu automaticamente, os olhos fixos na garrafa que o homem lhe estendia. "Pode beber, Mateus, está limpa." O menino aceitou a oferta, sorvendo o líquido fresco com avidez, sentindo-o revitalizar seu corpo desidratado. Quando devolveu a garrafa, estava vazia. "Desculpe", murmurou envergonhado. Roberto sorriu. "Não tem problema. Você parece com fome também. Quer dividir meu lanche?" Antes que Mateus pudesse responder, seu estômago roncou audivelmente, arrancando uma risada gentil do homem. Sentaram-se à sombra de uma árvore próxima, e Roberto abriu sua marmita, revelando arroz, feijão, um pedaço de frango e farofa. "Minha esposa, Luzia, sempre faz comida demais", comentou, partilhando generosamente a refeição. Mateus comeu devagar, apesar da fome, saboreando cada garfada como se fosse a mais preciosa das iguarias. O sabor caseiro trouxe lágrimas aos seus olhos. Lembrava tanto das refeições que sua mãe preparava. "Obrigado", disse, quando finalmente terminou, sentindo-se satisfeito pela primeira vez em muitos dias. Roberto o observava com atenção crescente. "Onde estão seus pais, Mateus? O que está fazendo aqui sozinho?" O medo retornou, fechando a garganta do menino. Levantou-se apressadamente. "Preciso ir",
disse, dando um passo para trás. Espere, pediu Roberto sem fazer movimento para detê-lo fisicamente. Não precisa me contar se não quiser, mas posso te ajudar de alguma forma? Mateus hesitou. Havia algo genuinamente bondoso nos olhos daquele estranho, algo que lembrava o olhar de sua mãe. Estou bem, mentiu, mas sua voz tremeu. Se quiser, continuou Roberto, posso trazer mais comida amanhã. Estarei trabalhando nesta área pela manhã. A oferta era tentadora demais para recusar. Assentindo rapidamente, Mateus murmurou outro agradecimento antes de se afastar correndo. De volta ao casebre, sentindo-se momentaneamente fortalecido pela refeição, o menino organizou seus poucos pertences. Tirou a foto do pai da mochila e a segurou contra o peito. Era sua única conexão com um passado mais feliz. Um lembrete de que um dia tivera uma família completa. Os dias seguintes foram um misto de espera e desespero. Roberto cumpriu sua promessa, aparecendo no riacho com comida e água fresca. Nunca pressionava por respostas. Apenas conversava sobre coisas simples. Seu trabalho mantendo a cidade limpa, sua esposa Luzia e seus 2 filhos já crescidos, o cãozinho vira-lata que haviam adotado recentemente. Mateus começou a ansiar por esses encontros. Não apenas pela comida, mas pela companhia, pelo breve momento de normalidade em seus dias, solitários. Ainda assim, mantinha-se cauteloso, nunca revelando onde estava ficando ou o que realmente acontecera com sua mãe. No 15º dia desde seu abandono, Mateus acordou sentindo-se particularmente fraco. A noite havia sido fria, e a tosse que começara como um incômodo leve 2 dias antes, agora sacudia seu peito dolorosamente. Com esforço, arrastou-se até a janela quebrada. O céu estava cinzento, prenunciando chuva. Não teria forças para ir até o riacho hoje, percebeu com desânimo. Não veria Roberto, não teria a refeição que agora era seu único sustento. Olhou para o guardanapo onde guardava o último pedaço de seu pão original. Estava duro como pedra, com manchas de mofo em uma das extremidades. Mesmo assim, representava seu último recurso, sua única conexão com os dias em que tinha um lar. Sentou-se no colchão fino, envolvendo-se no cobertor que não oferecia proteção suficiente contra o frio crescente. A tosse voltou, mais forte, lembrando-o dolorosamente da mãe e da doença que a levara para longe. Foi então, no momento mais sombrio de sua jovem vida, que Mateus se lembrou das orações que Dona Clara lhe ensinara. Não frequentavam a igreja regularmente. Sua mãe trabalhava inclusive aos domingos para garantir o sustento. Mas ela sempre insistia que Deus estava presente em cada ato de bondade, em cada momento de necessidade. Com as mãos trêmulas, Mateus juntou os dedos pequenos em um gesto de prece. As palavras vieram hesitantes a princípio, depois fluíram como um rio represado que finalmente encontra seu curso. Deus, sussurrou. Sei que não converso muito com o Senhor, mas preciso de ajuda. Estou com medo e sozinho. Por favor, cuide da minha mãe e ajude ela a ficar boa logo. E se puder, me ajude também. Estou com frio e fome, e não sei mais o que fazer. Obrigado pelo seu Roberto que tem me ajudado, mas preciso de mais ajuda. Preciso de um milagre. Amém. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto falava, o corpo pequeno sacudido pelos soluços. Quando terminou a oração, sentia-se esgotado, como se tivesse corrido por quilômetros. Deitou-se novamente, a tosse voltando em acessos dolorosos, e fechou os olhos, deixando-se levar pelo cansaço. Não soube quanto tempo dormiu. Acordou com o som de vozes próximas, discutindo em tom urgente. Assustado, encolheu-se contra a parede, tentando se fazer invisível. Deve ser por aqui, dizia uma voz masculina familiar. Eu o vi caminhando nesta direção várias vezes. Roberto, tem certeza disso? É uma acusação grave, respondeu uma voz feminina, preocupada. Tenho, Luzia. Aquele menino está sozinho, doente e com fome. Algo muito errado aconteceu, e não posso simplesmente ignorar. Mateus reconheceu a voz de Roberto e sentiu uma
Onda de pânico. Seu amigo havia trazido alguém para procurá-lo. Tentou se levantar para fugir, mas suas pernas fraquejaram e um acesso de tosse revelou sua localização. A porta do casebre, que mal se sustentava nas dobradiças enferrujadas, foi empurrada gentilmente. Roberto entrou primeiro, seguido por uma mulher de aparência bondosa, que só poderia ser Luzia. Atrás deles, uma terceira pessoa, uma jovem usando o uniforme de assistente social. "Mateus!" exclamou Roberto correndo para o menino. "Graças a Deus te encontramos. Você não apareceu hoje e fiquei preocupado. Este momento da história está te emocionando? Comente com um coração para mostrar seu apoio a Mateus." O menino tentou recuar, mas estava fraco demais para resistir quando Roberto tocou sua testa. "Ele está queimando de febre", disse alarmado, virando-se para as mulheres. Luzia aproximou-se rapidamente, ajoelhando-se ao lado do colchão. Seus olhos, de um castanho profundo e gentil, estudaram Mateus com preocupação maternal. "Meu Deus, como está magro", murmurou, tirando uma garrafa de água de sua bolsa. "Beba um pouco, querido." A assistente social, que se apresentou como Débora, manteve distância respeitosa, observando a cena com olhos profissionais mais compassivos. "Mateus", disse ela calmamente, "estamos aqui para ajudar. Seu Roberto nos contou que você parecia estar sozinho. Pode nos dizer o que aconteceu com seus pais?" O medo disputava espaço com a exaustão no coração do menino. Olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente, e para Luzia, cujas mãos, gentis agora, seguravam as suas. A febre e o cansaço quebraram suas últimas defesas. Entre soluços e acessos de tosse, contou tudo: a doença da mãe, a internação, o medo de ser levado para longe, os 15 dias sobrevivendo com um único pão, a água do riacho, a bondade de Roberto. Quando terminou, havia um silêncio, pesado no cômodo precário. Foi Luzia quem o quebrou, abraçando Mateus com cuidado, como se ele fosse feito de cristal. "Ninguém vai te separar da sua mãe, querido. Vamos encontrá-la e ajudar vocês dois." Débora confirmou com um aceno. "Sua mãe tem direito a acompanhante durante o tratamento, e você tem direito a ficar com sua família. A lei protege esses vínculos, mas primeiro, precisamos cuidar da sua saúde." Nos dias que se seguiram, Mateus experimentou o que só poderia descrever como um milagre. Foi levado ao hospital, onde médicos trataram sua pneumonia incipiente e sua desnutrição. Débora conseguiu localizar Dona Clara no hospital estadual, onde estava respondendo bem ao tratamento para a tuberculose, mas profundamente angustiada pelo desaparecimento do filho. O reencontro foi carregado de emoção. Mãe e filho choraram juntos, abraçados, prometendo nunca mais se separarem. Dona Clara, ainda fraca, mas melhorando, a cada dia ouviu sobre a sobrevivência heróica de Mateus e sobre os anjos da guarda que Deus enviara em forma de um gari e sua esposa. Roberto e Luzia não apenas visitavam frequentemente, mas também se ofereceram para abrigar mãe e filho quando recebessem alta. Sua casa modesta tinha um quarto de hóspedes, que raramente era usado desde que os filhos saíram para estudar em outras cidades. "É temporário", insistiu Luzia, "até Clara recuperar as forças e conseguir reorganizar a vida de vocês, sem pressa, sem pressão." Débora, a assistente social, trabalhou incansavelmente para garantir que todos os direitos de Clara e Mateus fossem respeitados. Conseguiu auxílio-doença, vaga garantida na escola para Mateus quando as aulas retornassem, e acompanhamento psicológico para ambos. Quando finalmente deixaram o hospital, quase um mês após terem sido encontrados, a vida havia se transformado completamente. A casa de Roberto e Luzia os recebeu com calor e simplicidade. O quarto preparado para eles tinha 2 camas confortáveis, armários organizados e até mesmo uma pequena escrivaninha onde Mateus poderia estudar. "Bem-vindos ao lar temporário de vocês", sorriu Luzia mostrando a casa. "As regras são simples. Sintam-se à vontade, ajudem no que puderem quando puderem e sejam honestos sobre suas necessidades." Aquela noite, ao se deitar em um colchão, macio, com a mãe respirando pacificamente na cama ao lado,
Mateus relembrou sua oração desesperada no casebre. Pedira um milagre e recebera muito mais. Não apenas ajuda imediata, mas uma nova família estendida, pessoas que se importavam, um futuro que voltava a ter cor e esperança. Os meses seguintes trouxeram mais bênçãos do que Mateus jamais ousara sonhar. Dona Clara recuperou-se completamente da tuberculose e, com a ajuda de Luzia, conseguiu um emprego como cozinheira em um restaurante familiar, com horários regulares e salário melhor do que recebia como diarista. Mateus retornou à escola, onde seu desempenho voltou a impressionar os professores, especialmente após as aulas particulares, que Roberto insistia em dar nas tardes livres. A estadia temporária evoluiu naturalmente para um arranjo mais permanente. A casa que antes abrigava apenas o casal idoso ganhou nova vida com a presença da mãe e filho. Domingos de almoço em família tornaram-se tradição, momentos em que os quatro compartilhavam não apenas a refeição, mas também sonhos, planos e lembranças. Nas férias escolares, quando os filhos de Roberto e Luzia voltavam para visitar, com seus próprios filhos, a casa ficava repleta de risos e histórias. Mateus, antes tão solitário, descobriu a alegria de ter primos e tios. Clara, observando o filho florescer, agradecia silenciosamente a Deus todos os dias pelo milagre, que transformara sua tragédia em bênção. Em uma tarde particularmente significativa, quase um ano após o resgate, Mateus pediu para visitar o casebre abandonado, onde passara aqueles 15 dias terríveis. Roberto hesitou, preocupado com as memórias dolorosas que tal visita poderia evocar, mas Clara entendeu a necessidade do filho de confrontar seu passado. Os quatro foram juntos. O lugar continuava abandonado, mas a prefeitura havia iniciado um processo de demolição para construir no terreno um centro comunitário. Ao entrar no cômodo precário que fora seu refúgio e prisão, Mateus sentiu um calafrio, não de medo, mas de profunda gratidão pelo caminho percorrido. Ali, naquele mesmo espaço onde fizera sua oração desesperada, ajoelhou-se novamente. Desta vez, não estava sozinho. Clara, Roberto e Luzia formaram um círculo ao seu redor, mãos unidas, enquanto o menino agradecia pelo milagre que mudara sua vida. Deus, disse com voz clara e firme, obrigado por ouvir minha oração naquele dia. Obrigado por me mostrar que nunca estamos realmente sozinhos. Obrigado por trazer o seu Roberto até mim, por curar minha mãe, por nos dar uma nova família. Prometo nunca esquecer que, mesmo nos momentos mais escuros, o Senhor está presente. E prometo também ajudar outras pessoas quando crescer, assim como fui ajudado. Roberto, com lágrimas nos olhos, completou. E obrigado, Senhor, por me guiar até este menino, por me fazer parar naquele riacho, por me fazer notar, por colocar em meu coração a inquietação que não me deixou ignorá-lo. Mateus salvou. Minha vida tanto quanto eu salvei a dele. Me ensinou o verdadeiro significado de família e me deu um propósito maior que nunca imaginei, ter aos 60 anos. Ao saírem do casebre pela última vez, Mateus levava consigo apenas uma lembrança. O guardanapo vazio, onde um dia guardara seu último pedaço de pão. Não como recordação de tempos difíceis, mas como símbolo de sua jornada e da fé que o sustentara. Na semana seguinte, a comunidade local, inspirada pela história de Mateus que agora circulava entre vizinhos e amigos, organizou uma campanha de arrecadação para famílias em situação de vulnerabilidade. Roberto, Clara, Luzia e Mateus estavam na linha de frente, compartilhando seu testemunho, incentivando doações, mostrando com seu exemplo o poder transformador da compaixão. O centro comunitário que seria construído no lugar do casebre recebeu o nome de Novo Amanhecer, uma sugestão de Mateus que todos aprovaram imediatamente. Seu primeiro projeto seria um programa de acolhimento temporário para mães solo enfrentando dificuldades de saúde, garantindo que nenhuma criança precisasse passar pelo que ele passara. 3 anos depois, na inauguração do centro, um Mateus, de 12 anos, alto e saudável, com olhos brilhantes de confiança e propósito,
Cortou a fita ao lado da mãe e de seus avós adotivos. Para a plateia de moradores, autoridades e jornalistas locais, contou sua história sem vergonha ou medo. A história de um menino que, com apenas um pão para 15 dias, descobriu que a fé e a bondade humana podem multiplicar milagres. O maior milagre, concluiu ele, com sabedoria além de sua idade, não foi ser encontrado, ou mesmo sobreviver. Foi aprender que somos todos instrumentos uns dos outros, que um simples ato de gentileza, como oferecer água a um estranho, pode mudar destinos inteiros, e que a família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos e que nos escolhe, especialmente nos momentos mais difíceis. A imprensa local chamou Mateus de o menino do milagre. Os moradores o tratavam com carinho especial, sempre relembrando sua história quando alguém se queixava da vida ou hesitava em ajudar o próximo. Mas para ele, o verdadeiro milagre continuava acontecendo todos os dias. Nas refeições compartilhadas com sua família expandida, nas noites seguras em uma casa cheia de amor, na certeza de que sua mãe estava saudável e feliz, no conhecimento de que sua experiência estava ajudando outras crianças a não passarem pelo mesmo sofrimento. A metade de pão que um dia fora seu único sustento físico transformara-se, através da oração e da providência divina, em alimento para sua alma e para a de todos ao seu redor, um testemunho vivo de que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, um pequeno ato de fé pode abrir as portas para milagres inesperados. Esta história tocou seu coração? Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores que mostram o poder da fé e da bondade humana.